Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nessa segunda-feira, dia 11 de março, estamos na quarta semana da Quaresma, nos aproximando a cada dia para vivermos de forma mais intensa a nossa fé. Que nós revivemos, esse momento de Quaresma, essa preparação, esse momento onde nós nos preparamos e nós somos convidados a vivermos a oração, o jejum, a penitência, a caridade, a doação, para chegarmos à Páscoa do nosso Senhor. Estamos nos aproximando cada dia mais para vivermos, o sofrimento, a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas para partilharmos hoje o Evangelho do dia. Meu nome é Elaine, eu participo da comunidade matriz da Paróquia Sagrada Família, da Diocese de Colatina, no Espírito Santo. O Evangelho que nós vamos refletir no dia de hoje está em São João, capítulo 4, versículo de 43 ao 54. Ouçamos atentos. Passados 2 dias, transferiu-se daí para a Galileia. O próprio Jesus havia declarado que um profeta não recebe honras em sua pátria. Quando chegou a Galileia, o receberam os galileus, que tinham visto tudo o que fez em Jerusalém durante as festas, pois também eles tinham ido às festas. Foi novamente a Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia ali um funcionário real, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Ao ouvir que Jesus tinha ido da Judeia para a Galileia, foi visitá-lo e lhe suplicava que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Jesus lhe disse: enquanto não virdes sinais e prodígios, não crereis. Diz-lhe o funcionário real: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe diz: vai, teu filho vive. Ele confiou naquilo que Jesus dizia e se pôs a caminho. Estava descendo quando os servos saíram ao encontro dele para anunciar-lhe que seu menino estava bem. Perguntou-lhes a que horas havia melhorado e lhe disseram que no dia anterior, à 13h, a febre havia passado. O pai comprovou que era a hora em que Jesus lhe disse que seu filho estava vivo e acreditou nele com toda a sua família. Este foi o segundo sinal que Jesus fez, quando se transferiu da Judeia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que possamos refletir esse Evangelho nessa quarta semana da Quaresma. Como eu disse, estamos nos aproximando cada dia mais, já passamos da metade desse período quaresmal, estamos indo para a reta final, nesse tempo que o Senhor nos convida à conversão. E aqui no Evangelho nós podemos observar como fala, Foi o segundo sinal que Jesus fez. Jesus estava passando naquele lugar onde que um servo do rei, o servo do rei Herodes, uma pessoa importante certamente naquela cidade, naquele povoado, ouviu falar que Jesus passava por ali. E com certeza ele ouviu dizer do milagre que Jesus havia feito. Como diz a palavra, que foi o segundo sinal que Jesus havia feito, ou seja, o segundo milagre, conforme as Escrituras. O primeiro milagre seria as bodas de Caná, onde que Jesus transformou a água em vinho. E esse servo, ele estava tão atormentado porque o seu filho estava doente, o seu filho estava à beira da morte. E ele, quando ouviu falar que Jesus havia realizado milagres, ele acreditou que Jesus era capaz de curar o seu filho. Então ele foi às pressas, correndo para falar com Jesus. Jesus que por ali passava, Jesus que, segundo as Escrituras, ele ficou ali na casa de Pedro. Jesus que estava ali, iniciando sua vida pública, realizando seus milagres. Então, quando esse servo chegou perto de Jesus e lhe disse, Senhor, desce antes que meu menino morra. E Jesus disse a ele: vai, teu filho vive. Jesus, ele não desceu, ele não obedeceu àquele servo, ele apenas falou para ele: vai que teu filho vive. E a gente pode observar que tamanho foi a fé deste homem, desse servo, deste empregado do rei Herodes.
né? Herodes, que havia mandado matar João Batista, né? E hoje a gente observa que Herodes está presente nessa leitura, porque o rei daquela época era Herodes, ao qual esse homem, esse pai de família, servia. E a gente observa que Jesus, ele mandou ele ir, né? Ele não foi, mas ele foi ao encontro para saber, né, como estava o seu filho. E ele confiou naquilo que Jesus dizia. Então a gente pode observar a confiança em Jesus, né? Como nós precisamos acreditar que Jesus é capaz de fazer milagres e prodígios. Que nós precisamos confiar verdadeiramente naquilo que ele fala, naquilo que ele deixou para cada um de nós, que é a Sagrada Escritura, que é a sua palavra. E nisso, quando ele estava descendo, ele se pôs a caminho, né? O servo, e ele encontrou com os seus outros, né? Seus outros empregados, e que lhe anunciaram que o menino estava bem, que o menino havia passado bem, que a febre cessou. E aí o homem perguntou, né? Que horas o filho havia melhorado? E eles falaram que era em torno de 1 hora. E ele lembrou que era o horário que Jesus havia falado com ele, né? Vai, teu filho vive. E aí, no final da palavra, né, diz, e acreditou nele com toda a sua família. Então, o pai, ele comprovou que o seu filho estava vivo pela obra de Jesus, ou seja, pelo milagre que Jesus tinha feito na sua vida e na vida da sua família. E toda a sua família acreditou, né? Acreditou em Jesus. E nós, né? Nós também precisamos confiar em Jesus, né? Hoje temos muitas pessoas, né? A nossa sociedade, né, está doente, temos muitas pessoas enfermas, mandado matar João Batista, né? E hoje a gente observa que Herodes está presente nessa leitura, porque o rei daquela época era Herodes, ao qual esse homem, esse pai de família, servia. E a gente observa que Jesus, ele mandou ele ir, né? Ele não foi, mas ele foi ao encontro para saber, né, como estava o seu filho. E ele confiou naquilo que Jesus dizia. Então a gente pode observar a confiança em Jesus, né? Como nós precisamos acreditar que Jesus é capaz de fazer milagres e prodígios. Que nós precisamos confiar verdadeiramente naquilo que ele fala, naquilo que ele deixou para cada um de nós, que é a Sagrada Escritura, que é a sua palavra. E nisso, quando ele estava descendo, ele se pôs a caminho, né? O servo, e ele encontrou com os seus outros, né? Seus outros empregados, e que lhe anunciaram que o menino estava bem, que o menino havia passado bem, que a febre cessou. E aí o homem perguntou, né? Que horas o filho havia melhorado? E eles falaram que era em torno de 1 hora. E ele lembrou que era o horário que Jesus havia falado com ele, né? Vai, teu filho vive. E aí, no final da palavra, né? Diz, e acreditou nele com toda a sua família. Então, o pai, ele comprovou que o seu filho estava vivo pela obra de Jesus, ou seja, pelo milagre que Jesus tinha feito na sua vida e na vida da sua família. E toda a sua família acreditou, né? Acreditou em Jesus. E nós, né? Nós também precisamos confiar em Jesus, né? Hoje temos muitas pessoas, né? A nossa sociedade, né, está doente, temos muitas pessoas enfermas, muitas pessoas necessitando de um milagre em suas vidas, seja ele na área que for, área da saúde, área espiritual, na área familiar, e muitas vezes nos falta acreditar verdadeiramente que Jesus é capaz de realizar todos os milagres e prodígios na vida de todos nós. Basta que creiamos, né? Basta que acreditamos. E a gente pode observar que esse empregado do rei Herodes, né, com certeza ele era um homem que ocupava uma posição, um cargo, um poder. E o que a gente pode observar, né? Que tem coisas que o dinheiro não compra, que só Deus é capaz de fazer em nossas vidas, né? Principalmente quando nós tratamos, né, da saúde, da doença, né? Muitas vezes a gente pode ter dinheiro para que a gente possa ter um bom atendimento médico, comprar os medicamentos necessários, mas só a nossa fé em Deus, né? Só Deus é capaz de fazer um milagre que nós tanto precisamos e que nós tanto esperamos. Então, de nada vale nessa vida conquistarmos, né, um mundo, termos os melhores empregos, ocupar posições de poder, né, se nós não acreditamos verdadeiramente que o dono de nossas vidas, né, é Deus. Então, nós precisamos acreditar na palavra do Senhor, demonstrar isso com as nossas atitudes, com os nossos atos,
né, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa comunidade, porque é dessa forma que nós vivemos o Evangelho. E nós podemos observar, né, a tristeza desse homem, desse pai, vendo o filho morrer, né, sabendo que o filho estava muito doente, que o filho poderia morrer. E muitas vezes também nós andamos neste mundo tristes, né, cabisbaixos, diante de tantas situações que vivemos. Mas só Deus é capaz, né, de nos dar essa alegria de viver, essa alegria de estar na presença do Senhor, essa alegria de poder estar também na presença do nosso irmão, podendo fazer o que fala o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a ti mesmo, que é isso que Deus quer de cada um de nós. E este homem, né, quando ele fala no versículo, vai, né, que o teu filho, né, está vivo. Jesus fala isso com toda certeza, né, com toda a convicção que o filho dele estava vivo. E ele acreditou naquilo que Jesus falou e ele foi, né, ele foi em direção, né, à sua casa para ver como que estava o seu filho. E ele acreditou na palavra de Jesus. E aqui também, só para finalizar, no versículo, logo no início, onde que fala, né, quando chegou a Galiléia, receberam os galileus, que tinham visto tudo o que ele fez em Jerusalém durante as festas, pois também eles tinham ido às festas. Né? Como eu disse no início, esse foi o segundo sinal, o segundo milagre que Jesus havia feito. O seu primeiro milagre foi nas bodas de Caná. Então a fama de Jesus estava se espalhando em todas aquelas redondezas. E as pessoas, elas ficavam, né, muito curiosas, né, para poder conhecer Jesus e até mesmo para testar se ele realmente era capaz de fazer, né, tudo aquilo que o povo estava falando a respeito dele. Né? Então Jesus, ele continuou andando, né, no meio do povo, realizando milagres, prodígios, né, vivendo a sua vida pública e deixando a sua marca no meio de nós. Mas conforme vamos ver mais para frente, nem isso, tudo isso que Jesus fez, que foram muitos milagres, foi suficiente para que ele não morresse numa cruz, né, em remissão aos pecados de cada um de nós. Então, queridos irmãos e irmãs, que possamos viver intensamente esses dias que nos restam, né, da quaresma, que possamos nos mergulhar cada vez mais na oração, no jejum, na penitência, porque esses momentos que nos faz nos encontrarmos verdadeiramente com o Senhor, sair de nós mesmos, né, deixar tudo aquilo que o mundo muitas vezes coloca dentro de nós, que às vezes a gente coloca ser superior a Deus, superior, né, ao nosso irmão, ao nosso próximo, e não somos nada disso. Então que possamos buscar uma verdadeira conversão, não apenas nesse período da quaresma, mas a cada dia das nossas vidas, e acreditar naquilo que a palavra de Deus, né, naquilo que Deus deixou através das Sagradas Escrituras. Que possamos ter um início de semana abençoado na presença de Jesus, na presença de Nossa Senhora, na presença dos anjos e arcanjos de Deus. E peçamos a intercessão de São José, neste mês também dedicado ao nosso querido São José. Então que possamos em nossas orações pedir ao Senhor que fortifique a nossa fé a cada dia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.